Hoje pela manhã nós estivemos ouvindo o pastor Cláudio falando sobre nossas responsabilidades, e eu creio que os irmãos têm investido na vida dos seus filhos. Ainda há muito trabalho, né? Como o pastor Cláudio falou, citando a Escritura, a estutícia está ligada ao coração da criança. Ela vai fazer bobagens, né? Eu estava olhando ali uma criancinha assim, passando a mãozinha ali naquele jarro ali, e eu orando: Pai, segura esse jarro, bota uns 3 anjos aí para esse negócio não virar, não é? Mas assim, eles sabem onde eles estão. Eles têm aprendido, conhecido o Deus a quem eles adoram. Agora, quando eles descerem, eles vão ser chamados a atenção para isso, que eles estão ainda em culto. E ainda que não seja um ministro ordenado falando com eles, o próprio Deus, pelo seu Espírito, vai aclarar as Escrituras para eles, usando aqueles que se dispuseram a ensinar a eles. Amém? Esse amém foi muito fraco. Agora, esse amém é uma característica da nossa igreja, e é uma das coisas que eu queria mudar. Meu Deus, o resto não precisa mudar não, mas o amém... Mas é brincadeira, na verdade não precisa mudar nada, a gente só precisa ter consciência de tudo que nós fazemos, assim como nós queremos passar também para os nossos filhos consciência da presença de Deus, da dignidade dEle, do amor dEle por nós, e isso mesmo aqui na igreja. Como pastores, nós não comunicamos às crianças objetivamente, muitas vezes eles ficam aqui, e a tendência minha é falar para os adultos, a linguagem para que vocês entendem, os exemplos que vocês entendem, e muitas vezes os nossos filhos estão em nosso meio, e aí é um desafio, não é? É um desafio tremendo. Semana passada, enquanto o pastor Cláudio falava sobre a guerra, né, de Israel e o Hamas, muita coisa que acontecia ali, os nossos filhos não entendem, não é? Muita coisa que foi citada, não é? E o Espírito de Deus estava aqui, segurando assim, tapando os ouvidos, para eles não perguntarem depois o que são certas coisas, né? O que é estupro, o que é degola de crianças, o que é outras coisas mais terríveis que acontecem nesse nosso mundo, e que há tempo para tudo, não é? E essa é a importância do ministério infantil da nossa igreja, é falar para eles na realidade deles, na linguagem que eles possam entender e serem edificados. Amém? Amém. Olha, o amém melhorando, que bênção. Salmo 27. Com Deus não temeremos. Ou, como colocamos como título, a quem temerei? Tendo Deus do meu lado, eu não tenho o que temer. E esse salmo, ele é dividido em 2 partes. Ele tem primeiro uma declaração de fé. Depois ele faz uma oração, assim, é um clamor mesmo, é uma súplica ao Senhor, e ele responde, ele mesmo, às orações com afirmações e declarações de fé, aquilo que ele sabe, aquilo que Deus já falou com ele. E a gente vai ver isso, e no final ele pede para nós esperarmos no Senhor. Esse salmo, creem que foi escrito quando Davi já era rei, por causa da linguagem militar que esse salmo tem, falando sobre guerras e tudo mais, mas parece que essa era a vida de Davi, né? Davi, já ainda criança, já deu uma queda num gigante, não é? Só com uma pedrada na cabeça, não é? Cortou-lhe a cabeça também, degolou-lhe, não é? E aí, essa é a vida de Davi. Em todo o tempo, nós precisamos aprender isso, aprender a confiar em Deus. Esse é o grande desafio da nossa vida. E esse salmo, ele é como uma vacina contra a ansiedade. A ansiedade é essa expectativa ruim que às vezes vem no coração da gente e que a gente, por alguns momentos, é enganado pensando que
não existe Deus por nós. E aí por isso a gente teme, a gente gasta energia, né? Fica cansado, angustiado, até lembrar das promessas do Senhor, até lembrar de tudo aquilo que Deus nos ensina. Esse salmo faz isso, nos lembra tudo isso. Ele fala dos temores que estão fora, não é? Por causa dos que queriam destruir ele, temores que haviam dentro do próprio coração dele. Será que eu vou sair vivo dessa? Olha, Senhor, as pessoas que estão falando mal de mim, etc. Vamos dar uma lida nesse salmo, vamos lê-lo desde o início. Vamos ler a uma só voz o salmo? Juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar nos seus. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará em seu abrigo, no seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém? Que salmo lindo, não é? Que coisa linda. Esses salmos são feitos para ser cantados e serem falados também, não é? O livro dos Salmos, ele é um inário para os tempos difíceis, para todo tipo de tempo, não é? A gente vê pessoas, homens de Deus, abrindo o seu coração, falando dos seus temores, das suas angústias, louvando a Deus de todo o coração, lembrando as suas promessas. Esse salmo, ele é assim, ele faz tudo isso e nos lembra. Ele começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Fala luz e salvação. Eu não sei se você já teve medo do escuro, eu acho que sim, eu acho que já. Eu tive medo de escuro até pouco tempo, de verdade, porque o escuro, ele é muito inseguro, a gente não sabe onde está pisando, e muitas vezes o escuro vem acompanhado também de outras coisas, né? Vem acompanhado de temores do passado, vem acompanhado de filmes de terror que a gente assistiu, não é? Tem umas coisas assim, tem um filme chamado Sexto Sentido, que filme horrível! Meu Deus do céu, não sei quantos irmãos, por favor, já assistiram esse filme? Levantem a mão, eu estou vendo a mão de vocês. Vocês não sofreram depois desse filme?
Não é fogão levantar de noite depois de assistir esse filme. Esse salmo foi feito para quem assistiu esse filme. Porque ele diz assim: olha, ainda que haja escuridão, o Senhor é a minha luz. Eu lembro que em 2000, eu e Rani fomos para uma ilha, junto com mais um casal de missionários, Claudinha e Marcelo e Claudinha. E aí, nós fomos para Camamu, uma cidade lá no sul da Bahia, e aí em Camamu tem uma baía, chamada Baía de Camamu, e no meio daquela baía tem duas ilhas, Ilha Grande e Ilha Pequena, ambas habitadas, mas Ilha Grande é a ilha habitada mesmo, Ilha Pequena tem umas 3, 4 casas apenas. E uma noite a gente estava lá, eu estava na casa de uma senhora dormindo, eu estava dormindo numa outra casa, e Rani, porque a gente não era casado ainda em 2000, nós casamos em 2001, e aí eu estou lá assistindo, o Jornal Nacional. Naquela noite não teve ministério, a gente tinha feito algumas visitas só. Aí chega o filho de tia Coló e diz assim: Luciano, bora ali que tem um endemoniado. Meu Deus do céu, rapaz, eu orei, viu? E a gente foi por um lugar tão escuro, mas tão escuro, cheio de mangueiras, e a gente andando, e o filho de tia Coló, como chamavam essa senhora, ela não era minha tia não, sabe? Ele sabia exatamente por onde estava indo, e eu olhando para ele, assim, olhando para as costas dele, e pisando onde ele estava pisando, porque eu não estava vendo nada. Se ele tivesse um buraco na frente dele, e ele caísse, não daria tempo de parar, porque ele estava andando ligeiro, e a gente estava indo enfrentar o Sapricó frente a frente, Graças a Deus, assim, a gente pode, assim, ir pela fé e expulsar demônios, dar tabefes no Sapricó, mas é muito melhor quando acontece daquele jeito. Quando a gente chegou lá não era nada, a pessoa estava doente só, a gente chegaram Marcelo e Claudinha, e a gente orou pelaquela pessoa que estava lá, mas assim, a casa estava cercada de gente, que tudo que acontecia numa ponta da ilha, todo mundo ficava sabendo na outra ponta. E olha, não tinha celular feito hoje não. Em 2000, o celular era assim, era para rico, era para algumas pessoas só. E as pessoas ficavam sabendo não sei como, telepatia, mas estavam lá, sabe, na mesma hora. É bom, em momentos escuros, em momentos de perigo, lembrar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E perguntar para si mesmo: a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando a gente faz essa pergunta, a gente está esperando uma resposta assim: ninguém. Por quê? Porque quem eu tenho a meu favor, ninguém pode resistir. E o que quer que me aconteça, mesmo no lugar mais perigoso, não faz parte dos perigos daquele lugar, mas dos planos do Deus Todo-Poderoso que conduz a nossa vida, administra as nossas adversidades. Ele cuida sempre de nós. Eu sempre lembro, quando eu estou falando isso, de uma frase que eu aprendi na Palavra da Vida. A frase é assim: se todo mundo está a meu favor, mas Deus é contra mim, eu sou minoria. Mas se o mundo inteiro estiver contra mim, e Deus estiver a meu favor, eu sou maioria. Só eu e Deus, não importa. A quem temerei? Essa é a pergunta. E aí, no versículo 2 ele fala assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. A gente podia pegar esse salmo assim. Eita, deixa eu beber água, eu lembrei. A gente podia cantar
a primeira estrofe, o primeiro versículo, a parte A, dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E aí lê o versículo 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Na escuridão, o Senhor é a minha luz. Quem tropeçam são eles. A parte B do versículo 1: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Aí o versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, porque o Senhor é a minha fortaleza. Ele está falando de um lugar seguro, cercado pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Essas afirmações são modelos para nós, são modelos para a nossa vida. Nós afirmamos essas coisas porque elas são verdades bíblicas. É verdade que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. É verdade que o Senhor é a fortaleza da nossa vida. Nós não precisamos temer ninguém. Eu confiarei no Senhor, até se estourar contra mim uma guerra, eu não terei medo, porque a fortaleza não sou eu. Isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com Deus. Ele é a minha fortaleza. Luciano oscila, Luciano muitas vezes está firme e enfrenta perigos com pouco medo. Às vezes Luciano tem muito medo e treme e quer chorar com medo do futuro. Aí Luciano precisa ser lembrado que ele tem um Deus que é a sua segurança. Tem um hino no inário, o 145, eu queria que vai ser colocado aqui. Nós vamos cantar a primeira estrofe com o coro. Tem tudo a ver com esse salmo, e a gente vai cantar ele durante todo o salmo. A gente lê uma parte do salmo, fala sobre ele, e logo após a gente canta esse hino, tá certo? Canta a primeira, depois a segunda, depois a terceira estrofe. Vamos lá? Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, Ele em seu caminho sempre Ele é a minha luz, não me deixará mais, minha fortaleza. Do pecado vil me vem livrar, a sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca, é verdade isso? É verdade isso. O Senhor vai nos sustentar em todo o tempo. A adoração, ela existe para que nós conheçamos a Deus. Tem gente que acha que a adoração existe para acrescentar algo a Deus, né? Tanto é que pessoas deixaram de cantar "Coroamos a Ti, ó Rei Jesus", porque disseram assim: quem sou eu para coroar o Rei dos Reis, não é? Quem sou eu para dar glória a Ele? Quem sou eu para fazer qualquer coisa para Ele? Não sou nada.
Todas as coisas são um reconhecimento de quem é Deus e do que Deus faz, exclusivamente. Não tem problema eu reconhecer que o meu Deus é tudo isso em mim. Posso dizer, ser tu, Senhor, a minha fortaleza. Ele já é, mas eu posso afirmar: recebe, Senhor, a ti nós damos toda a honra e toda a glória, mas Ele já tem. Nós não acrescentamos a Deus nada na adoração, nunca acrescentamos. O que acontece, na verdade, de fato, é que agrada a Deus que nós afirmemos quem é Ele, que afirmemos a sua obra. Nós somos os maiores beneficiários adorando a Deus. Porque quando a gente adora a Deus, a gente adora segundo a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus afirma é verdade prática para a nossa vida. Eu olho pessoas que cantam por aí pelo mundo, eles cantam qualquer coisa. Eles cantam coisas que eles nem estão vivendo, mas estão cantando. Nós cantamos a nossa vida, a vida de Deus, a vida que recebemos, a nossa identidade, quem nós somos por causa da obra de Cristo Jesus. E Davi escreveu esse salmo e ele nem conhecia Jesus. Imagina nós que conhecemos o Senhor Jesus, que conhecemos a obra do seu Espírito objetivamente, tudo já foi revelado. Na progressão da revelação, Jesus Cristo já veio, e nós olhamos para trás, e olhamos para o presente, e vemos que o Senhor nos sustentou até aqui, e sabemos, Ele continuará nos sustentando. Então, o que é que o salmista faz? Versículo 4, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Quando ele fala uma coisa, ele poderia pedir outras coisas, ele tem outras necessidades, Davi fala outras coisas, mas aqui ele está falando sobre o que é mais importante, o que é a prioridade da vida dele. Para que foi que ele nasceu? E aí ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar ou morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu quero, Senhor, te adorar de todo o meu coração, toda a minha vida. Isso é a principal razão pela qual eu estou aqui. É a principal razão de existir da minha vida. É adorar ao Deus Todo-Poderoso, porque na tua presença eu estou seguro. Davi ainda não sabia, mas o Senhor Jesus já nos disse que não é mais nesse templo, nem no monte, que ele pode ser adorado, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos nossos que estão enfermos em casa, eles podem adorar ao Deus Todo-Poderoso, eles podem cumprir o propósito da vida deles com toda tranquilidade, adorar ao Deus da vida deles, o Deus da nossa vida. Que bênção, é muito bom ser crente, eu não canso de dizer isso, é bom demais, é maravilhoso. Por quê? Aí ele fala assim, versículo 5, pois no dia da adversidade, o Senhor me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Vê essas frases: o Senhor me acolherá,
Ele me ocultará, Ele vai me elevar. Todas essas coisas são obra de Deus na nossa vida, diariamente. Eu lembro uma vez, eu estava na praia, e a maré estava cheia, praia de Igaibu, tem uma área lá que tem ondas, né? E eu lembro que estava eu e meu primo, e a gente estava num lugar que estava um pouco agitado, e a gente percebeu dificuldade para voltar. E a gente ia pulando as ondas, pulando, e às vezes a gente pulava, e aquela onda que a gente pulava vinha coberta por outra onda. E a gente, eu já tinha engolido, acho que meio litro d'água, pelo menos, salgada, naquele momento. E na hora do desespero, foi o que eu fiz? Eu segurei no ombro, não façam isso com seu primo. Segurei no ombro do meu primo, e ele lá embaixo, né? E a gente conseguiu sair. Mas assim, essa lembrança me dá uma ideia do que o Senhor fará na nossa vida. Não nesse sentido, mas no sentido de elevar a nossa cabeça, de fazer com que a gente respire, com que a gente veja além das ondas que nos cercam e que fazem com que a gente engula a água salgada, né? Além das tribulações que acontecem. Tem um Deus maravilhosamente fiel, que vai cuidar de nós no tempo da adversidade, em todo tempo. Caio, meu menino, quando ele era bem pequenininho, a gente brincava de se esconder, né? Eu, ele e Cecília, as duas menores, a gente ainda não tinha. E tem uma coisa interessante nele. Mesmo quando o Rani brincava também, era a mesma coisa. Era assim, a gente se escondia e ele ia procurar. Mas ele precisava achar logo. Então, ele saía procurando. Às vezes eu estava num lugar bem fácil assim, bastava ficar quietinho. Ele não me via. Eu entrei uma vez no banheiro e fiquei atrás do box. O box era de vidro transparente. Fiquei parado assim. Ele não me viu. Aí ele fazia assim, painho, painho, painho. Aí eu já tinha que sair já, porque ele já assim, estava demorando muito para achar. Vai que meu pai sumiu, desapareceu. Não é? Nós somos assim. A gente já fica meio agoniado, né? Um tempo a gente busca ao Senhor, a gente só precisa ter certeza. Nós vamos encontrá-lo. Seria talvez assim muito chato para mim eu colocar Caio no meu braço e ele continuar angustiado, com medo. Meu filho, eu já estou aqui, você está nos meus braços. O Senhor está sempre dizendo isso para mim, porque eu sou como uma criança, muitas vezes acontece isso. Eu, nos braços do Senhor, sou pior do que meu filho pequenininho. Muitas vezes eu temo no lugar mais seguro que eu poderia estar, que era na sua presença. Se eu sinto medo, eu preciso buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, trazer à mente aquilo que pode me dar esperança, buscar a Ele e afirmar quem Ele é, todas as verdades da sua palavra, porque elas são verdades em todo tempo, em todo tempo. O Senhor vai nos acolher. Então, até esse versículo, o salmista Davi, ele está afirmando a sua fé. Mas logo após, aqui no versículo 7, ele vai começar a fazer orações que são verdadeiros clamores ao Senhor. Eu fico imaginando que ele está desesperado. E para resolver aquilo que ele está pedindo, ele mesmo lembra daquilo que Deus já falou com ele, daquilo que ele sabe de Deus, daquilo que ele conhece em Deus. A palavra de Deus, ela é cheia dessas lembranças, né? Está sempre lembrando a gente de como Deus foi fiel no Egito,
quando saíram do Egito atravessando o Mar Vermelho a pés enxutos, quando inimigos, ele fala aqui, né? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, literalmente para comer a minha carne, é o que o Salmo no original fala. Não importa a selvageria que exista nesse mundo, eu estou seguro no Senhor. Mas quando eu vou orar, como é que eu oro? Olha como Davi ora. Ele afirma no versículo 7: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Aí ele fala: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ó Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, eu clamo, tem compaixão de mim. Deus já me chamou, Deus já disse: eu estou aqui, busquem a minha presença. E ele fala aqui no plural, talvez na ideia de que isso é algo que eu ouvi, que todo o povo de Deus já sabe, que deve buscar a presença do Senhor. O fato é que muitas vezes a última coisa que nós fazemos é buscar a presença do Senhor. Nós vivemos com uma autossuficiência que acaba com a nossa vida, que destrói a nossa saúde, que agride o nosso coração e mente. Nós não dependemos do Senhor como deveríamos depender. E a vida de um crente é uma vida de constante dependência do Senhor. O que é que tem para fazer amanhã? Não importa. Eu preciso, em primeiro lugar, buscar a presença do meu Deus. É a minha prioridade. É a primeira coisa a se fazer. Quando eu acordo, qual é o primeiro pensamento? O primeiro pensamento precisa ser: busque a minha presença. Buscarei, Senhor, a tua presença. A gente precisa disso para viver. Por causa do transtorno de déficit de atenção, a ansiedade, ela é alimentada durante toda a vida. Então, ficar ansioso é uma coisa muito fácil para mim. Basta ter mais coisas do que eu possa enxergar, assim. Eu olhar para essa semana que vem e ver muitos compromissos, muitas coisas, muitas conversas, algumas difíceis para se ter, coisas para resolver que eu não posso esquecer. Pronto. Aí eu já tenho que respirar fundo, não é? Já tenho que cuidar do meu coração. Mas existe só um caminho para isso: buscar a presença do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ele está dizendo: para não viver ansioso, eu preciso orar. Eu preciso buscar a presença do meu Deus. Se eu não buscar, eu vou ficar e vou alimentar essa ansiedade. Veja, eu estou falando de um transtorno de ansiedade, alimentado durante toda a vida. Não importa. Afirmar Deus cura o nosso coração, nos salva desse sofrimento, desse assédio que o próprio mundo pode trazer para a nossa vida, que nós mesmos, problemas que nós mesmos criamos para nós. Quanta gente deixou de acreditar em mim? Por quê? Porque eu esqueço. Não é? Rapaz, Luciano, por que tu fosse entregar isso aqui para Luciano? Não é? E aí essas coisas, né, assim, não ninguém dá desculpa assim, não, é um transtorno que eu tenho, é assim mesmo. Não, é ruim. É ruim não confiarem em você. Pior ainda, é ruim, é péssimo não confiar em Deus.
O alvo primeiro da nossa vida é viver como o apóstolo Davi, o salmista Davi, o rei Davi. O que a palavra de Deus fala é para mim e é para todos nós. Todos nós precisamos afirmar todas essas coisas. A gente pode cantar, então, a segunda estrofe desse cântico, não é? Quando nós clamarmos ao Senhor, não escondas a tua face de mim, não é? A gente pode dizer assim, ele fala, desculpa irmãos, não escondas a tua face de mim, versículo 9, não é? Não escondas, Senhor, de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Vamos cantar a segunda estrofe desse cântico, desse hino. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz de enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Então esse Deus não vai nos abandonar, não é? Não nos abandonará. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Aí ele diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Saber disso é tão importante, porque muitas vezes a vivência que nós temos, as experiências às vezes balizam aquilo que nós cremos de Deus, não é? Eu chamo meu pai de pai, e se meu pai não foi um bom pai, muitas pessoas, tem um livro chamado O Coração Paterno de Deus que fala sobre isso, sobre pais violentos, ausentes e etc., que criam dificuldades para os filhos, não é? Que tem agora a dificuldade de associar a palavra pai a Deus, porque a única ideia que tem é de alguém que acordou de madrugada com violência porque deixou a torneira do jardim ligada e bateu com aquele bafo de cachaça. Isso é pai? Que Davi está falando para a gente é que, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Lá em Isaías capítulo 49, o versículo 14 diz assim: mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí o próprio Deus fala com Israel dizendo assim: pode uma mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho, aquele filho do seu ventre, de sorte que não se compadeça dele, mas ainda que ela venha a se esquecer desse seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Tem um cântico que eu queria cantar com vocês, dá uma pausa aqui, ainda vai cantar, vai terminar o hino 145, tá certo? Mas esse cântico ele fala: eu não me esqueci de ti, eu não me esqueci de ti. Pode uma mãe, a gente pensa assim, né? Mãe é uma segurança, né? Eu, pela graça de Deus, que bênção. Quando eu penso em pai, eu penso numa pessoa que, como é uma bênção meu pai, assim, como ele foi maravilhoso comigo, minha mãe também,
Mas ainda que essa mãe ou esse pai venham a esquecer de mim ou me abandonar, não é? Agora, já homem feito, não é? Quando a gente ama, essas coisas sempre doem. Mas ainda que isso venha acontecer, a afirmação da Escritura é: eu não me esquecerei de ti. Tu põe a letra? Eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de ti. O versículo 16 fala: eis que na palma das minhas mãos te gravei. É profético isso, né? Os teus muros estão constantemente diante de mim. Vamos cantar esse cântico, mano? Lá maior. Isso é uma bênção, né? Se as ondas dessa vida, se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, viu que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Esse cântico tem uma ênfase na volta de Cristo, não é? Mas o texto tem uma ênfase agora, no hoje. Ele não esqueceu de nós. Ainda que minha mãe e o meu pai me desamparem, o Senhor me acolherá. Eu tenho guarida no Senhor. Imagina, 70 anos no cativeiro, lá por causa da desobediência, o povo já estava pensando assim: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, tanto tempo que eu venho sofrendo. Aí eu lembro do pastor Sócrates falando: as coisas não precisam estar resolvidas para que nós possamos viver bem aqui na terra. Não é a solução das nossas angústias, a solução para as nossas angústias. Nós não precisamos, porque nós já temos tudo o que nós precisamos.
Alguém pode se enganar, né, dizendo assim, a gente tem que conseguir logo um emprego para o irmão fulano, porque já está há tanto tempo desempregado que ele já está sem paciência, deu um tabefe na esposa dele, vamos arrumar logo um emprego para ele, para que fulana não apanhe de novo, não é? Ele não precisa de um emprego para parar de bater na esposa. Ninguém pode nos fazer pecar. Lembra dessa frase? Ninguém pode nos fazer pecar. Nós não precisamos de soluções humanas, soluções para as nossas angústias, soluções para a nossa vida. Nós precisamos saber que Deus nunca nos desamparará. Independente do tamanho da dificuldade, o Senhor estará sempre conosco. A frase final do versículo 10 é: o Senhor me acolherá. Nós precisamos então da palavra de Deus, afirmar a palavra de Deus sempre ao nosso coração, assim como no Salmo 42, e 43, ele está sempre afirmando aquele coro: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele ainda vai agir, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Da mesma forma, ele fala aqui no versículo 11, ensina, Senhor, ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Ele afirma, ensina-me o teu caminho. E aí o versículo 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não importa se ao meu redor existem só aqueles que me difamam, que só respiram crueldade. Quando eu li esse versículo, eu lembrei da política, e de muitas vezes que pessoas me mandaram mentiras sobre outras pessoas, eram ímpios, mas o povo de Deus também participando de difamação, coisas não verificadas, sendo enviadas e depois, é tão feio isso. Isso é coisa para o mundo. Isso é uma manifestação do ser caído, não de pessoas que conhecem a Deus. Nós não precisamos dessas coisas. Nós não precisamos de nada, a não ser do Senhor. Ele fala: ensina-me, Senhor, o teu caminho. E nós que conhecemos a Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Anda por mim, você andará em vereda plana. O caminho será aplanado para você, ainda que haja dificuldades, ainda que haja problemas, ainda que haja adversários. Você estará seguro, meu filho. Podem falar mal de você. Se alguém falar mal de mim, o que eu preciso dizer? Estão perdendo tempo. Eu já estou na cruz com Cristo, eu já morri. Falando de um cadáver, de que vale isso? Não é? Eu creio, essa frase é linda. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Está tudo errado no mundo, está tudo errado. Mas eu creio que eu verei, no meio de todas essas coisas erradas, eu verei o meu Deus. Eu contemplarei a sua face. Eu verei a sua bondade. Eu creio. Só para terminar, que falta só um versículo, mas assim, Rani estava contando uma história que ela ouviu de uma menininha ela foi na internet, que ela ouviu essa história de uma menininha na escola, que a professora disse assim: é impossível um ser humano sobreviver ou caber no ventre de uma baleia. Não é, a Bíblia nem fala de baleia, mas a menina fala um grande peixe, mas a menina associou logo e disse assim para a professora: tia, é possível sim, Jonas esteve no ventre da baleia. A professora afirmou de novo: é impossível um ser humano sobreviver no ventre de uma baleia.
Aí a menina disse para a professora: então, quando eu for para o céu, eu vou perguntar a Jonas. Aí a professora disse: e se Jonas não estiver lá? Aí a menina disse: então a senhora fica incumbida de perguntar para ele. A nossa fé será atacada aqui na terra, seja pelas circunstâncias, seja por palavras de outras pessoas. Nós precisamos saber em quem temos crido e afirmar como Davi: eu creio, Senhor, que eu verei a tua bondade aqui nessa terra, nesse mundo caído. Eu creio, eu sei em quem tenho crido. E aí ele termina: espere no Senhor. Está vendo problemas? Não tem problema. Os que esperam no Senhor renovarão a sua força, as suas forças. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Onde? Em quem? O Senhor, o nosso Deus, aquele que não nos abandona, aquele que, ainda que o meu pai e a minha mãe chegassem a me abandonar, Ele todavia não me deixaria de jeito nenhum. Meu Deus, espera, pois, pelo Senhor. Vamos cantar a última estrofe do hino? 145. E aí eu faço umas aplicações finais. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salvo está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Deixa eu ler só aqui algumas aplicações que deixei para o fim. Frases como: o Senhor é a minha luz, como meditar no seu templo, buscai a minha presença, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me. Eu creio que verei a bondade do Senhor, espera, pois, pelo Senhor, nos mostram duas coisas. Primeiro, que conhecer a Deus é fundamental para se ter paz no dia mau. Nosso desejo e busca pela presença de Deus não impedem que nosso coração sinta medo. É o conhecimento de Deus a ferramenta usada pelo próprio Deus para nos lembrar que sempre foi Ele a nossa segurança. Sempre foi Ele. Então, conhecer a Deus nós conhecemos pela palavra. À medida que nós conhecemos a Deus, à medida que a palavra habita ricamente em nós, nós somos cheios do seu Espírito e guiados por esse Espírito. Cheios do Espírito, lembra? Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, na liturgia, mas enchei-vos do Espírito. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ele está falando a mesma coisa aqui: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos conhecer a Deus. Aquilo que a palavra de Deus fala, baliza a nossa oração também. A oração, Tim Keller fala que a oração é um diálogo que começou em Deus
Foi Deus que disse: busquem a minha presença, para que no momento de luta, Davi pudesse buscar a presença de Deus. Foi Deus que disse para mim e para você: busque a minha presença. Rapaz, pensando lá no Cabo, na minha cidade, buscar a minha presença? Está fazendo o que aí? Angustiado, não orou ainda? Tudo isso depende do quanto nós conhecemos do Senhor, do quanto nós sabemos, eu sei, eu creio, quanto nós cremos do Senhor. Então, a oração é um diálogo que começou em Deus. Foi Deus que começou essa conversa conosco. Vamos continuar? Em terceiro lugar, qualquer coisa, essa não é uma frase minha, não, é de um homem de Deus chamado Bill Mills. Tem um livro dele que eu terminei já 2 vezes, e eu vou ler várias vezes esse livro durante toda a minha vida, porque o título do livro é Terminando Bem o Ministério. E aí ele usa o exemplo de vários homens de Deus, como Davi. E quando ele está falando de Salomão, o filho de Davi, eu falei isso aqui uma vez, ele lembra que Salomão ouviu Deus falando com ele: me peça o que você quiser e eu vou conceder a você. E aí Salomão pediu sabedoria. E aí Deus disse assim: então, como você não me pediu nem a morte dos seus inimigos, nem me pediu riqueza, eu vou lhe dar sabedoria, como você me pediu, e ainda paz durante o seu tempo e muita riqueza. Só que o fim de Salomão é um fim terrível, melancólico. É um homem que morreu na miséria espiritual, por assim dizer, não é? Um homem que, assim, não educou bem o seu filho, que assumiu e dividiu o reino. É um homem que casou com várias mulheres pagãs, e essas mulheres trouxeram os seus deuses para o meio de Israel. É um homem que termina frustrado. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que forma terrível de morrer, apesar de tanta sabedoria. Só para provar que não adianta a sabedoria para nós, eu digo, a sabedoria que possa nos fazer desenrolar a vida. Nós não desenrolamos nada. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é uma contradição em relação ao mundo que nós vivemos, não é? Não adianta conhecer o bem e o mal se não conhecemos a Deus. Então, Davi, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, Bill Mills, ele diz assim: qualquer coisa que eu peça para Deus, que não seja Ele mesmo, é menos do que o que Deus quer para mim. Entende? Nós precisamos de Deus desesperadamente, profundamente. Nós precisamos do Senhor. Que Ele nos abençoe com a sua palavra sempre. Que a sua palavra guie a nossa vida. Que a sua palavra guie as nossas palavras para Ele. Palavras que são respostas às palavras que Ele falou conosco. Conhecer a Deus e afirmar Ele na vida. Viver para adorar a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Amém? Amém, igrejinha? Amém. Oh, glória a Deus. Deus nos abençoe.